Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é a história de Jesus, segundo Pedro, que contou para Marcos, e que se passa na grande maioria lá na Galileia. O Evangelho de Marcos foi escrito para o norte de Israel. O irmão, não sei, o irmão, quem está aí hoje, está com a setinha ali, mostra essa parte verde lá em cima. Esta parte verde é a Galileia. Israel é todo este mapa aí, era Israel, quase todo ali do mar Morto lá embaixo, lá para cima era todo Israel. E ali nessa parte verde, onde Marcos concentra a maior parte das histórias que ele conta no Evangelho. Agora Jesus, ele subiu lá para o norte, aquela parte marrom, lá em cima, em Cesareia de Filipe. E lá em Cesareia de Filipe, ele sobe ao monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João, ali ele é transfigurado. E quando ele desce do monte, lá embaixo está um homem com o seu filho endemoniado, e os seus discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele rapaz. E ali Jesus ensina uma lição importante aos seus discípulos de que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para esta montanha, sai daqui e vai para outro lado, e ele vai obedecer, porque nada é impossível para aquele que crê. Se você crê em Deus, não há impossível no seu vocabulário, meu amado. Esta era uma lição importante que Jesus queria que os seus 12 apóstolos aprendessem. Ele sai de Cesareia de Filipe, de onde está a seta lá em cima, e ele desce a Cafarnaum, ali no mar da Galileia, ali naquele azulzinho ali, lá em cima, aí está Cafarnaum, na parte de cima do lago aí, do lago de Genezaré, está escrito aí, Cafarnaum, e na parte de cima, no lado verde, e ali Jesus entra na casa onde ele estava, ele ficava com os seus discípulos, era a base do seu ministério no norte de Israel. Quando ele está na casa, ele pergunta para eles, o que vocês estavam conversando pelo caminho? E eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho eles vieram discutindo qual deles era o maior. E Jesus ali lhes dá a segunda lição, falando que aquele que quiser ser o primeiro será o último e servo de todos. Jesus estava falando sobre humildade, que eles não deveriam estar brigando para saber quem deles era o maior, mas sim que eles deveriam ter um coração disposto a servir o seu próximo. Jesus fala ali também, enquanto eles estão ali, sobre a gravidade do pecado e de que o pecado deveria ser tratado de maneira drástica, que se a tua mão te fizesse tropeçar, era melhor você cortá-la do que entrar no inferno com as duas mãos. Era melhor você entrar sem uma mão no inferno. Se a tua mão te leva a fazer alguma coisa que te desagrada a Deus, pare de fazer. Se o teu pé te leva por lugares, te faz tropeçar, te leva por lugares que você não deve ir, deixe de ir. Se os teus olhos olham e veem coisas que você não deveria olhar, arranca-o, pare de olhar, porque é melhor você entrar no céu do que você ir para o inferno, vivendo uma vida em pecado. Então nós chegamos neste texto que nós lemos. Jesus vai se levantar dali de Cafarnaum, ele vai descer até a região da Judéia, além do Jordão. Judéia é essa parte verde, além do Jordão é o lado de lá, é a parte da Pérea, essa parte aí, Pérea, Jesus vai descer para esta região. Mas olha só, deixa eu só explicar para você. Jesus agora, ele falta mais ou menos 6 meses para a morte dele, ele vai ser morto dali a 6 meses. E ele concentra o seu ministério nesta parte verde agora. Na verdade, Jesus vai fazer nesta parte verde, do lado de cá do Rio Jordão, ele vai fazer o que ele fez lá no norte. Ele vai enviar 70 homens, pregando de cidade em cidade, de vila em vila, e ele próprio vai viajar esta região verde, pregando de cidadezinha, de povoado em povoado, curando os enfermos, expulsando demônios. Só que Marcos não conta esta história, nem Mateus e nem Marcos contam esta parte
parte do ministério de Jesus. Você vai saber sobre esta parte do ministério de Jesus no Evangelho de Lucas, do capítulo 10 ao 18, e no Evangelho de João, do capítulo 7 ao 11. Eles vão contar esses 6 meses do ministério de Jesus aqui na Judéia. Marcos, ele pula esta parte, e quando a gente chega no capítulo 10, e Jesus desce lá para o sul, ele deixa a Galileia para nunca mais voltar antes da sua morte. Agora ele vai voltar para a Galileia, só depois da ressurreição, ele vai encontrar os discípulos lá no mar da Galileia. Ele não vai mais voltar, o ministério dele na Galileia terminou. E segundo Marcos, Marcos coloca Jesus além do ministério da Judéia, e coloca Jesus nos últimos dias da sua vida, já na Pérea, na parte marrom, e dali Jesus vai sair dali, vai atravessar o rio Jordão, vai passar por Jericó, vai ter um encontro com o cego Bartimeu, vai dormir na casa de Zaqueu, e vai subir a Jerusalém, entrando em Jerusalém na segunda-feira, e vai ser crucificado na sexta-feira seguinte. Marcos, ele pula 6 meses do ministério de Jesus, e coloca Jesus quase que na última semana de vida, no lado de lá do rio Jordão, na Pérea, e próximo à Páscoa, em que multidões estão descendo de todos os lados, para atravessar o rio Jordão, e subir para Jerusalém, para a festa da Páscoa, onde Jesus vai ser crucificado. Aí nós chegamos aqui no capítulo 10, que diz que Jesus se levantou e deixou o território, e foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez multidões se reuniram junto a ele, de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E agora, a partir do versículo 2, o que está acontecendo, na verdade, são os últimos dias da vida de Jesus. Os fariseus se aproximam dele com a finalidade de experimentá-lo. Eles haviam decidido matar a Jesus. Eles estavam fazendo de tudo para matar a Jesus. E eles fazem uma pergunta astuta. Eles fazem uma pergunta com a intenção de pegar a Jesus em uma palavra. Eles chegam a Jesus para o experimentar, e eles perguntam a ele: é lícito ao marido repudiar, se divorciar da sua esposa? É lícito fazer isso daí? Eles perguntam isso para Jesus porque a finalidade deles era matar a Jesus, e eles queriam ouvir uma palavra de Jesus, uma palavra que levasse Jesus à morte. Era isto que eles queriam. Por quê? Porque Deus fala lá em Malaquias que Ele odeia o divórcio. Só que Malaquias e Neemias está lá antes do livro de Salmos, mas Neemias é o último livro da Bíblia, junto com Malaquias. Eles viveram na mesma época. Na época de Neemias, os judeus, Neemias fala o seguinte, que os judeus, eles estavam casando com mulheres amonitas, asdoditas e moabitas, de maneira que os judeuzinhos que estavam nascendo nem falavam mais hebraico, falavam moabitas, falavam asdoditas, e isto era uma ofensa para Deus. Neemias fala isso daí. Sabe o que estava acontecendo? Os judeus, eles se separaram das suas esposas hebreias, se divorciaram delas e estavam casando com mulheres que tinham outros deuses. E Deus fala através de Malaquias: eu odeio que vocês façam isso daí, e eu odeio o divórcio, eu odeio esta separação. Esdras, que viveu na mesma época, fala o seguinte, que ele lançou um decreto que eles deveriam deixar as suas mulheres, que eles deveriam se divorciar delas e deixar as suas famílias, porque o divórcio, embora fosse uma coisa ruim e terrível, e não é o plano original de Deus, era melhor eles mandarem as suas esposas embora, era melhor eles cometerem este mal, do que eles caírem num mal pior, do que eles serem levados à adoração de deuses estranhos, e perderem a bênção de Deus. Mas Deus odeia o divórcio. Só que agora 400 anos se passaram desde Malaquias, e nós chegamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e
O divórcio era uma coisa tão comum na época de Jesus, por causa do ensino dos rabinos. Os rabinos discutiam muito Deuteronômio 24, que Moisés lá, ele diz o seguinte: se caso você casar com uma mulher e ela não te agradar, ela cometer alguma coisa indecente, você está livre para dar carta de divórcio para ela, em Deuteronômio 24:1. Só que tem o seguinte: se você mandar ela embora, se ela casar com outro homem, e esse homem vier a morrer ou dar uma carta de divórcio para ela de novo, você não pode casar com ela de novo, porque você já a rejeitou uma vez e ela tem que seguir a vida dela. Moisés falou isso daí. E os rabinos discutiam o que significa essa indecência. Havia uma escola de um rabino chamado Shammai, que ele era mais radical. Ele falava: olha, indecência só pode ser pecado sexual. E havia, o que prevalecia na época de Jesus, era a escola de um rabino chamado Hillel, que havia morrido há 20 anos atrás, mas que era a ideia, que ele dizia o seguinte, que esta indecência é qualquer coisa que traga desgosto, ofensa ao marido. Qualquer coisa, qualquer motivo. Sendo que em Mateus 19:9, quando Mateus conta esta mesma história, esta mesma passagem, a pergunta que Mateus coloca lá, que os homens, os fariseus fazem para Jesus é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Marcos não fala isto, mas Mateus fala isto. É lícito repudiar por qualquer motivo, divorciar por qualquer motivo? Esta era a pergunta deles. Por quê? Porque eles seguiam a escola de Hillel, de que você pode separar da tua esposa por qualquer motivo. Se a esposa for fazer o almoço e queimar lá a carne, queimar para nós o arroz, isso é um motivo grave, porque ela vai ser mandada embora de casa, vai ser dada carta de divórcio, ele tem o direito a se separar da tua esposa. Imagina hoje aí. Casa de novo, a mulher não sabe fazer comida, queima o arroz e ele dá divórcio para ela. Eles se divorciavam por qualquer razão. Na verdade, os líderes religiosos, os sacerdotes, o número de divorciados era muito grande. Entre o povo, o número de divorciados era muito grande. De maneira que eles pensaram o seguinte: nós vamos levar a Jesus a perder o apoio popular que ele tem para matá-lo. Porque eles sabiam que Jesus havia pregado o sermão do monte, falou: quem repudiar a sua mulher, a não ser por relação sexual ilícita, comete adultério. E eles esperavam que Jesus desse uma resposta, dizendo que eles eram adúlteros, e fosse claro, e talvez as pessoas pegassem pedras para apedrejá-lo. Na verdade, aquela região ali do mapa, chamada Pérea, ela ali governava, pode deixar o mapa, querido, ali, quem governava nesta região aqui, Pérea, era o mesmo Herodes que governava a Galileia, lá no norte, na parte verde. Ele governava estas duas regiões, Herodes Antipas. Esta região da Pérea, ele tinha um palácio lá, e ali ele manteve João Batista preso. Sabe por que ele manteve João Batista preso? Porque Herodes Antipas, ele era casado e ele se apaixonou pela sua cunhada, a esposa do seu irmão Filipe, e ele entrou numa conversa com ela e eles resolveram fazer o seguinte: eu deixo a minha esposa e você deixa o teu marido e a gente se casa. E então Herodes, ele deixou a esposa dele, Herodias deixou o marido Filipe e casaram-se. E quando João Batista viu isso tudo aí, ele começou a pregar contra, e Herodias odiou a João por causa disto, e João foi preso por pregar que o rei estava em adultério, e morreu, perdeu a cabeça por causa disto. E eles estavam ali na Pérea, que foi a região onde João Batista foi decapitado. Eles estavam debaixo do domínio de Herodes, e quem sabe Jesus fale uma palavra como João Batista falou, e Jesus seja condenado à morte. Eles não sabiam que Jesus iria morrer dali uns 10 dias, eles estavam tentando tramar a morte de Jesus de qualquer maneira, e a Bíblia diz que então os fariseus chegam a Jesus e fazem uma pergunta para ele, para o experimentar: é lícito ao marido dar carta de divórcio, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vamos ver o que Jesus fala agora. Pegamos a Jesus, porque o que ele vai falar? Ele vai falar que pode separar à vontade? Ele vai ser liberal? Ele vai falar que todos são adúlteros?
E as pessoas podem apedrejá-lo por causa disto? Bom, a resposta de Jesus foi a maneira como Jesus, porque Jesus era muito sábio, além dele ser sábio, ele amava as pessoas. Jesus amava as pessoas. Você não vê, você não vê Jesus falando, acusando as pessoas, o pecador. A ira de Jesus era contra os religiosos, não contra o povo. A mulher que cometeu adultério, todos queriam apedrejá-la. Jesus não queria apedrejá-la. Jesus simplesmente abaixa no chão e escreve, e se volta para as pessoas que estavam com as pedras nas mãos e fala para elas: se alguém de vocês não cometeu pecado, pode jogar as pedras. E todos foram embora envergonhados. E Jesus falou para a mulher adúltera: ninguém te condenou, onde estão os teus acusadores? E ela falou: Senhor, eles foram embora, ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Mas Jesus em nenhum momento olhou para o povo e falou raça de víboras. Ele falou raça de víboras foi para os hipócritas religiosos. Aquelas pessoas que estavam diante de Jesus, ele as amava, ele as amava. Ele pregava a verdade, mas ele amava as pessoas. Sabe que falar sobre adultério ou divórcio, falar sobre divórcio e novo casamento, eu posso falar debaixo de várias perspectivas. Eu posso falar para você de uma maneira de que você cometeu um pecado grave. Eu posso falar para você de uma maneira de um Deus misericordioso que perdoa qualquer pecado que você tenha cometido, até porque o divórcio não é o pecado imperdoável que a Bíblia fala. Eu posso falar para você, dar uma visão teológica deste assunto, mas eu vejo que tudo que Jesus falava, embora ele falasse a verdade, ele falava a verdade em amor. Os fariseus, eles vieram a Jesus com uma intenção de testá-lo, e eles vieram a Jesus com a intenção de pegar a Jesus em alguma palavra. Sabe por quê? Porque a intenção deles era saber o seguinte: qual razão eu tenho para me divorciar? Esta era o que eles queriam. Mas Jesus dá uma resposta que não era bem o que eles queriam, porque Jesus, ele não fala qual é a razão para eles se divorciarem. Jesus fala qual é a razão para eles continuarem casados. Eles falam sobre divórcio, Jesus fala sobre casamento. Jesus, ele vai falar da importância do casamento. Era isso que Jesus fala aqui. Porque quando eles perguntam para Jesus, Jesus fala: o que Moisés falou para vocês? O que diz as Escrituras? O que está escrito na Bíblia? E eles falaram: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e mandar a pessoa embora. Moisés permitiu. Em Deuteronômio 24 estava escrito isso daí. Sabe por quê? Porque o pecado do adultério, sabe como ele era punido? Com apedrejamento. Mas você não vê na época de Jesus haver apedrejamento. Por quê? Porque o apedrejamento foi substituído pela carta de divórcio. A pessoa cometeu adultério, ao invés de nós cobrirmos ela de pedra e a matarmos, dê carta de divórcio e a outra pessoa está livre para viver a sua vida e casar-se. E ela que se acerte com Deus. Sendo que Moisés, no capítulo 24, ele fala sobre isso daí. Ele fala que se você casou e houver alguma indecência, você pode dar carta de divórcio ao seu esposo. O problema era a interpretação do que seria esta indecência. O que seria isso daí? Agora Jesus, ele quer falar sobre o que Deus pensa sobre isso daí. Jesus se concentra no casamento, porque quando eles falam: olha, Moisés, ele nos permitiu dar carta de divórcio e repudiar. E Jesus fala para eles: olha, mas Moisés permitiu, sabe por que Moisés permitiu isso daí? Por causa da dureza do coração de vocês. Todo divórcio é resultado da dureza do coração de alguém. Ou dos dois, ou só de um. Um deles está com o coração duro. Um deles não quer reconciliar, um deles não quer perdoar, um deles não quer acertar, um deles não quer pedir perdão. Aí então acontece o divórcio. Por quê? Porque a dureza do coração. Às vezes os dois estão com o coração duro e falam: não, nós não queremos saber mais, e ponto final. Às vezes um quer: não, eu quero acertar, eu quero corrigir, e o outro fala: não, eu não quero, ponto final.
estou cheio, eu não te perdoo, não quero saber e vou tocar a minha vida. O divórcio sempre acontece por causa da dureza do coração de um dos cônjuges ou dos dois. É o que Jesus fala. Na verdade, Moisés, ele permitiu a carta de divórcio por causa da dureza dos corações de vocês, mas desde o princípio não foi assim. Porque no princípio Deus criou homem e mulher e falou, vocês vão se unir e vão se tornar uma única carne, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não separe. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O que Jesus está querendo dizer, em primeiro lugar, aqui que eu coloquei aqui no quadro aí, coloca lá, meu irmão, número 1, casamento é o que Jesus está ensinando. Casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, e a intenção de Deus é que seja até a morte. Posso ouvir um amém? Esta é a intenção de Deus. O que Jesus coloca, eu vou falar já sobre o divórcio. O que Jesus coloca é o seguinte, a intenção de Deus ao criar o casamento, era que o homem e a mulher fossem felizes até a morte. Ponto. Deus não criou o casamento para você se divorciar. O que Jesus está ensinando é isto. Sabe por quê? Porque o divórcio sempre traz dores. O divórcio sempre traz mágoas, o divórcio sempre traz tristezas, o divórcio sempre traz complicações, o divórcio sempre vai ter uma ex-esposa, um ex-marido que às vezes vai te encher a paciência por anos e anos e anos. Não é o ideal de Deus, não é o plano original de Deus, não era o que Deus desejava para você. É isso. O que Jesus ele vai colocar é a intenção de Deus. Olha, quando Deus criou Adão, Ele não criou Eva e Antônia e Maria e Joaquina e falou para Adão, Adão, você testa com Eva, se não der certo, você vai lá com a Antônia, se não der certo, você vai para a próxima. Não, Deus criou um homem e a mulher e falou, vocês se unem e vivam juntos. E multipliquem-se. O divórcio não era o plano original de Deus. Ponto final. Agora, se todos nós seguíssemos o plano original de Deus, a tua vida era maravilhosa. Mas será que tem alguém aqui que seguiu o plano de Deus para a sua vida, em todos os aspectos da sua vida, sempre? Eu digo para você que não. Quantos daqui já erraram? Todos erraram. Todos já erraram o alvo. Todos cometeram pecados. Todos nós. Ou você é o único santo na face da terra? Acontece que este era o plano de Deus. O plano de Deus é que você nunca erre. O plano de Deus é que você vive em vitória. Mas infelizmente você erra. Infelizmente você toma decisões erradas na sua vida. E algumas vezes você erra no teu casamento, inclusive. E por causa do erro de um dos cônjuges, vocês acabam chegando ao divórcio. Que não era o plano original de Deus, mas você acabou chegando naquele lugar. Porque ou você ou o teu marido, a tua esposa erraram. E acontece na vida, e você errou em outras coisas também. Você mentiu para alguém, você traiu a confiança de um amigo no trabalho, você errou lá na tua empresa, você errou com teu pai, errou com a tua mãe, você errou com alguém na tua vida, você saiu em algum momento fora do centro da vontade perfeita de Deus para a tua vida, e aquilo traz consequências, e é isso que acontece. Mas o plano melhor de Deus para a sua vida era que o casamento durasse até que a morte nos separe. Era isto. Mas vocês erraram. Por causa da dureza do coração, erraram. Se separaram, se divorciaram. Acontece isto. Mas este não era o plano de Deus. Olha, vocês estão aqui comigo? Quando Deus criou o homem, Ele falou o seguinte, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma ajudadora para ele. Pegou lá, deu anestesia em Adão, ele dormiu, pegou uma costela e fez a mulher, entregou para ele, ele falou, uau, que bênção.
Só que quando o homem pecou, Deus lançou umas maldições sobre o homem, sobre a serpente e sobre a mulher. Ele falou para o homem, depois do pecado, agora do suor do teu rosto você vai comer. Ele falou para a serpente, você vai se arrastar e vai comer poeira o resto da sua vida. E ele falou para a mulher, com dores você vai ter a luz, vai dar à luz filho. Vocês concordam que a mulher tem dor quando tem filhos? A dor do parto. E ele falou, o seu desejo será para o seu marido, mas o seu marido vai governar sobre você. Eu por muitas vezes pensei o seguinte sobre esse texto, o seu desejo era o seguinte, que a mulher iria desejar o seu marido, mas que Deus colocou o marido como cabeça da mulher. A gente romantiza esse texto dizendo assim, a mulher vai desejar-me, mas eu vou ser o líder da minha casa. E não é isto que esse texto está dizendo. Esta palavra hebraica, ela aparece 2 únicas vezes no Velho Testamento, e a outra vez que aparece em Gênesis 4:7, que eu falei a semana passada, que Deus falou lá para Caim, olha Caim, por que descaíste o teu semblante? Se você deixar, o pecado está à porta, e o seu desejo será dominá-lo, governá-lo, mas a ti cumpre dominá-lo. Esta palavra desejo que o pecado tem de dominar, é a mesma palavra usada que Eva teria desejo para com o seu marido, que seu marido iria subjugá-la, iria dominá-la. Isto não era bênção, isto é parte da maldição, Deus falou, parte da maldição, você vai desejar o teu marido, e ele vai dominar você. O que Deus estava dizendo era que, a partir da desobediência, eles não iriam mais viver na harmonia que Deus criou para que eles vivessem. Que a mulher iria querer, este desejo é um desejo de dominar, como o pecado tem o desejo de dominar ao coração de Caim, a mulher iria querer impor a sua vontade dentro de casa, e o marido iria querer impor a sua vontade dentro de casa, e se eles não fossem cheios da presença de Deus e conseguissem resolver esta situação, eles iriam viver em conflitos. Isso é maldição. E na verdade é o que acontece muitas vezes. Qual que é o problema que gera as brigas? É que a mulher quer fazer a vontade dela. Olha, é o seguinte, é o que eu quero e ponto final. E o homem fala, não, é o que eu quero e ponto final. A mulher fala, eu não vou dar o braço a torcer. O homem fala, eu não vou dar o braço a torcer. A mulher fala, ele que errou, ele que peça perdão. O homem fala, ela que errou, ela que peça perdão. E assim, por causa da dureza do coração, vocês se separam. Mas este não era o plano original de Deus para o casamento. Vocês estão aqui comigo? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você sofra. Divórcio é complicado. Já começa que você fica mais pobre. É verdade, porque o que você tem já é dividido em 2. Se você tem filho, o filho fica aqui, fica lá, vai para cá, vai para lá. Todos sofrem. O marido sofre, a esposa sofre, o filho sofre, todo mundo sofre. Divórcio não era o plano de Deus, Mas, é aquilo que eu estou dizendo. O plano de Deus para a tua vida talvez não era o que você está vivendo hoje. Você faz escolhas na sua vida erradas também, com relação ao seu trabalho, com relação a namoro, com relação a tantas coisas. E o ser humano erra, mas não era o plano de Deus. O plano de Deus era outro, ponto final. A gente chega ao divórcio porque nós erramos, e temos que reconhecer, nós erramos. Ou talvez você procurou fazer tudo o que era certo, e procurou reconciliar-se, procurou acertar, mas o outro lado de lá não quis, e ponto final, e vocês se separaram. Alguém teve coração duro e vocês se separaram, ponto. Estão me entendendo? Era isso que Jesus queria mostrar para eles. Jesus queria que os seus discípulos entendessem a importância do casamento, a importância da família, que a família é a base da vida da pessoa, a família é a prioridade em nossa vida, e você precisa dar primeiro Deus, depois vem a tua família, e depois vem as outras coisas na vida. Esta é a ordem de Deus, as prioridades de Deus. Se você sair, quebrar estas prioridades, tanta gente quebra, coloca o trabalho na frente da esposa, na frente dos filhos, vão sofrer por causa disso também. Mas era o que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos. Número 2, nem sempre o divórcio é errado. É verdade, nem sempre o divórcio é errado. A Bíblia mostra isso daí.
Nem sempre o divórcio é errado. Todo divórcio é resultado do pecado? Sim, todo divórcio é resultado do pecado de um dos dois. Ou do orgulho, ou da falta de perdão, ou da falta de paciência, ou da dureza do coração. Todo divórcio é resultado de um pecado. Sim. Todo divórcio é errado? Não. Nem todo divórcio é errado. Por exemplo, teve uma pessoa na Bíblia, um santo homem de Deus, que quis se divorciar. José quis se divorciar de Maria. É verdade, porque eles tinham um compromisso, que a única maneira de quebrar aquele compromisso, que José era desposado de Maria, a única maneira dele quebrar ou era morte ou era separação, era divórcio. E a Bíblia diz que José, sendo um homem justo, ele teve a intenção de se divorciar, ele teve a intenção de deixar a Maria secretamente, ir embora, assinar lá a carta de divórcio em secreto, não expô-la publicamente e ir embora. Era a única maneira dele quebrar aquele compromisso. E Deus falou que ele era um homem justo, por isso que ele quis fazer isto. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 3, que Deus fala assim para Israel: olha Israel, vocês procuraram outros deuses, eu dei carta de divórcio para vocês. Se Moisés deu carta de divórcio, e Deus fala em Jeremias que deu carta de divórcio para Israel, então significa que Deus não iria fazer uma coisa errada, e Deus não iria permitir que Moisés fizesse uma coisa errada. Jesus, ele não está contrariando Moisés e falando: Moisés fez tudo errado, eu estou aqui para falar o que é certo. Jesus não fez isso daí. Jesus justificou o que Moisés fez. Ele falou: Moisés fez isso apenas por causa da dureza do coração de vocês, mas esse não era o plano original de Deus. Ele fez isso daí por causa da dureza. Jesus não falou Moisés errou. Na verdade, Deus se divorciou de Israel, e divórcio em si não é erro. Nem sempre o divórcio é errado. Algumas vezes o divórcio pode ser certo. Deus, você lê o livro de Esdras, e Deus falou para Esdras mandar, e na época de Neemias eles mandaram as suas esposas embora de casa junto com os filhos. E quando Neemias soube que os judeus se casaram com moabitas, asdoditas e amonitas, ele arrancou a sua barba, arrancou os seus cabelos, e mandou despedi-las, mandá-las embora. Nem sempre o divórcio é errado. Casamento, queridos, nem sempre é indissolúvel. Porque senão Jesus não falaria: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, o homem pode separar um casamento. Sim, pode separar. Se você está divorciado, aos olhos de Deus, você está separado, você está divorciado. Não tem essa história que umas pessoas mais espirituais falam: aos olhos de Deus você continua casado. Não, se você está divorciado, aos olhos de Deus você está separado. A Bíblia diz assim, que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas às vezes o homem separa, ponto final. Se o homem separou, está separado, aos olhos de Deus inclusive. Então nem sempre o divórcio, ele é errado. Terceiro, divórcio é permitido quando há infidelidade. Jesus fala isso daí. O divórcio é permitido quando há infidelidade. Ele fala lá em Mateus, no capítulo 19, que é o mesmo texto paralelo aqui no versículo 9, que ele diz o seguinte: olha, se alguém deixar da carta repudiar a sua esposa, não ser por relações sexuais ilícitas e casar com outra, ele comete adultério. Jesus, ele está dizendo uma cláusula aqui que é permitido você se separar e casar-se novamente. Esta palavra porneia que Jesus usa aqui, que usa no grego, que relações sexuais ilícitas, seria qualquer tipo de relação sexual, não é só dormir com a outra pessoa, não. É qualquer tipo de relação sexual que o outro cônjuge tem. Jesus falou: esta pessoa, ela pode se separar e ela pode se casar com outra pessoa, se for por causa disso daí. Então Jesus, ele abre aqui uma cláusula de indecência, de algo indecente que se fala, que Moisés permitiu lá, e ele coloca isto como sendo relações sexuais que não deveriam haver. Então ele coloca o seguinte: olha, se um dos cônjuges cometer um pecado sexual, qualquer que seja, o outro cônjuge tem a liberdade de pedir o divórcio, de se casar com outra pessoa, e ele não vai estar em adultério. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele abre uma cláusula para isso daí.
Mas a ênfase de Jesus não era mostrar cláusulas. A ênfase de Jesus era falar sobre a importância do casamento. Jesus não iria falar com os fariseus quais eram as cláusulas que daria a eles a oportunidade de separar. Jesus iria falar para eles o porquê que eles não deveriam se separar. A importância do casamento. Vocês estão aqui comigo? Era isso que Jesus queria ensiná-los. Agora, ele diz o seguinte: se houver infidelidade, vocês têm o direito de separar. É o direito, não quer dizer que você esteja obrigado a se separar. Porque se você for ler na Bíblia, olha só, se você for ler na Bíblia e leia o livro de Oséias, Oséias se casou com uma mulher, com Gomer, e Gomer traiu a Oséias com vários homens. Gomer largou a sua casa, largou seu marido, ela teve filho com um, e Oséias colocou o nome dele: não, meu povo, esse filho não é meu. Colocou no outro nome, colocou o nome da menina de desgraça. Falou: isso é uma desgraça para mim, que a minha mulher, ela anda com todo homem por aí, ela me trai com todo mundo. Ela largou a Oséias na sua casa e foi embora, deixou, ela se prostituiu com tantas pessoas, que ela acabou virando uma escrava. Ela ficou exposta na praça da cidade como uma escrava. Ela desceu a um nível tão baixo que se tornou escrava. Sabe o que Deus falou para Oséias? Oséias, profeta do Senhor, vai lá e ama uma mulher, e vai lá e compra a sua ex-esposa, compra Gomer, paga o preço por ela, e traga de volta em sua casa, e a ama de verdade, porque é isso que aconteceu comigo. Israel se prostituiu diante de outros deuses, mas eu amarrei com cordas de amor, e eu vou lá buscá-lo de volta para mim, porque eu amo. Esta era a mensagem do livro de Oséias, de que se houver traição, você deve tentar de todas as maneiras buscar a reconciliação e o perdão, meu amado. Você deve buscar a reconciliação e o perdão. Mas, você tem o direito de se separar daquela pessoa. Se você desejar, é um direito teu se casar com outra pessoa. Ela traiu você. Você pode fazer essa opção. Ao longo dos meus 40 anos de pastor, eu conversei com muitos casais que houve pecado sexual, que resolveram se separar. Outros casais que se perdoaram. Eu me lembro de um casal que eu sentei com eles num salão lá na São Quirino ainda, e ele falou comigo, ele contou para mim, o marido contou para mim, falou: pastor, é o seguinte, eu traí minha esposa, e eu quero confessar isto para ela, e eu queria que o senhor fosse comigo, e que eu queria que o senhor estivesse no meio da conversa, porque eu não sei qual vai ser a reação da minha esposa, se ela vai me bater, se ela vai avançar em mim, e eu estou preocupado com isso daí, mas eu queria falar com ela, deixar as coisas claras, e eu precisava da tua ajuda. E eu falei: tá bom, querido. Eu já estava treinando jiu-jitsu, e então não era faixa preta, mas já dava para me defender. Então eu sentei com os dois no escritório da igreja, eu aqui no meio, ele aqui no meu lado esquerdo, lembro como se fosse ontem, e ela aqui deste lado. E ele então sentou aqui, e abaixou a cabeça, e ela, sem saber o que estava acontecendo, ele falou: eu pedi para o pastor, para nós estarmos aqui, porque eu queria confessar para você algumas coisas que eu fiz e tenho feito, e eu estou arrependido, eu queria mudar de atitude, e eu queria que você me perdoasse. Eu tenho traído você com prostitutas, não foi uma, duas ou três vezes, foi várias vezes eu traí você, mas eu estou arrependido, eu queria pedir perdão para você. E quando ele falou isso daí, parecia que caiu um balde de água, o mundo caiu na cabeça dela, ela ficou olhando, pálida, os seus lábios começaram a tremer, e começou a escorrer lágrimas dos olhos dela, e eu falei para eles, e eu dei uma palavra ali, falei para eles sobre perdão, e falei: eu queria orar por vocês, e orei, e depois eu deixei ela falar, falei: querido, eu queria que você falasse alguma coisa, e ela então falou: pastor, olha, eu quero dizer o seguinte, diante do pastor, diante do meu marido, diante de Deus, que eu acredito no casamento, eu perdoo você. Ela falou aquilo chorando, e nós choramos, e nos abraçamos, e oramos juntos, e eles continuaram a sua vida, e criaram seus filhos, e viveram felizes.
Eu sei disso. Outros não. Outros tiveram a opção de falar, não, eu não vou perdoar você. Eu sentei com casais e que falaram, não, eu não vou perdoar. Tenho esse direito, eu não quero mais viver com você, você traiu minha confiança, vou seguir a minha vida. Acabou, ele está livre. Jesus falou, você está livre para viver a sua vida e casar-se de novo, você não está em adultério. Certo? Quarto lugar. Divórcio é permitido quando há abandono. Olha só, eu tenho que correr um pouquinho, mas isso é um assunto muito importante. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo está dizendo lá no versículo 15, está aí na tela para você ler. O que estava acontecendo na cidade de Corinto? Maridos deixavam esposas, esposas deixavam marido. Está aí o versículo, se você puder, coloque lá, 1 Coríntios 7, 15. O que estava acontecendo? Paulo ele fala o seguinte para os irmãos lá na cidade de Corinto. Olha, se você casou com uma pessoa, essa pessoa não crê em Deus. Não importa se é da igreja. Você pode ser da igreja e não crer em Deus. E não crer na cura para o teu casamento. E não tomar uma posição de um crente. Ele diz o seguinte, olha, se você casou com uma pessoa incrédula, e ele quer ficar morando com você, consente, deixa ele morando com você. Se você casou com uma mulher incrédula, e ela quer ficar morando com você, deixa ela morar com você. Agora, até porque assim os seus filhos são santificados pela tua vida, não pela vida dele, senão seriam impuros. Agora, se o teu marido quiser te deixar, deixa ele ir. Se a tua esposa quiser te deixar, deixa ela ir. Nesse caso, você não é escravo. Nesse caso, você está livre. Quem não é escravo está livre. Paulo, ele coloca aqui um outro motivo que daria a você a liberdade para você separar-se de alguém, deixar ela ir embora, deixar ele ir embora e estar livre. Quem está livre pode se casar novamente. Estar livre. Nesse caso, você não vai ser escravo. Não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Porque Deus os tem chamado à paz. Deus quer que você tenha paz na sua vida. E não seja escravo para o resto da sua vida. Tá certo, Paulo fala em Romanos capítulo 7 que enquanto a lei durar, você está comprometido com o teu marido. Se ele morrer, acabou a lei, você está livre para casar com quem quiser. Você pode casar com quem quiser, se o seu cônjuge morrer. Mas Paulo aqui, ele dá uma outra opção, que Jesus não falou lá. Jesus não falou sobre abandono, Jesus falou sobre adultério, sobre pecado sexual. Mas Paulo, diante da situação que havia em Corinto de abandono de família, Paulo falou o seguinte, neste caso você não está sujeito à servidão, você passa a ser uma pessoa livre, a partir de então. Agora, olha só, o que eu posso entender? Vocês estão muito cansados, queridos? Eu quero que você entenda isso é um assunto importante. O que Paulo estava querendo dizer? O que eu posso entender como abandono? Eu posso entender várias coisas como abandono. Eu não quero abrir a porta para a boiada passar. Mas eu não quero ser radical a um ponto de suportar algumas coisas no casamento que nós não deveríamos suportar. O que seria abandono? Será que um marido que usa crack, chega dentro de casa e espanca a sua esposa, ele não abandonou a sua esposa já? Será que um marido tem direito, ou a esposa também, tem direito de chegar em casa bêbado e xingar a sua esposa, e bater na sua esposa, e humilhar a sua esposa, e essa esposa vai ficar como escrava a vida inteira deste homem, sendo que eu vejo que aos olhos de Deus, ele já abandonou qualquer aliança que ele tinha com esta mulher, com esta pessoa? Ao meu ver, este tipo de atitude dentro do casamento se encaixa numa posição de abandono. Sendo que eu já conheci pessoas, mulheres, já chegaram aqui na igreja, mulheres que apanham do marido. O marido chega em casa, eu me lembro uma vez uma irmã que falou, pastor, nós já compramos várias televisão em casa, meu marido chega bêbado, armado, ele tem revólver, ele dá tiro para o alto, ele dá tiro na televisão, ele já estourou várias televisões em casa, ele me espanca, as crianças correm para o quarto, e eu falei para ela, querida, separa dele. Sabe por quê? Porque Esdras mandou Israel, os judeus, separarem das suas esposas, que era um mal, para evitar um mal maior. Então, às vezes, é melhor você tomar uma atitude assim do divórcio, do que terminar em morte, lá dentro da tua casa.
Eu já teve irmão que falou para mim, pastor, eu tenho medo de dormir. Eu durmo com o olho aberto e um fechado. Tenho medo de minha esposa de madrugada pegar uma faca e enfiar no meu peito. Dá para você viver numa casa assim? Não dá. A melhor coisa é cada um seguir o seu caminho, seguir a sua vida. Eu não quero ser leviano, e Jesus não foi leviano, mas Jesus não foi duro ao ponto de apedrejá-lo. Jesus, ele não fala sobre as razões, ele dá uma razão que todos sabiam. Marcos e Lucas não colocam esta razão lá, porque todos sabiam que a relação sexual fora do casamento resultava em separação. Jesus falou o óbvio para eles. Jesus não detalhou outras coisas. Jesus não falou sobre abandono, Jesus não falou sobre esposa que apanha do marido todo dia, saco de pancada, Jesus não falou nada disso, Paulo falou sobre isso. Será que poderia ter outras razões? Talvez pudesse ter outras razões, sim, talvez pudesse. Agora, é claro que uma pessoa ela vai falar, pastor, é o seguinte, eu me encantei com a secretária lá do meu escritório, minha esposa, sabe, ela não usa mais perfume, minha esposa nem rapa o sobaco mais, o sobaco dela está cabeluda, e eu estou com vontade de separar da minha esposa, estou cansado dela, sabe, eu me encantei com uma moça lá, querido, isso é adultério, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está, dá um trato nela, manda ela para o shopping, larga a mão de ser mão de vaca. Tem marido que não dá R$20 para a esposa fazer a unha, e depois fica reclamando que ela não se cuida. Incentive a sua esposa a se cuidar, trate bem dela, trate bem dela. Você quer uma esposa linda? Trate bem da tua esposa. Dá um dinheiro para ela ir no shopping comprar roupa nova. É isso. Olha só, queridos, olha só. Olha, Jesus era compassivo, Jesus era misericordioso, Jesus não falou, pode apedrejar essa prostituta, Jesus não fez isso tudo aí não, meu amado. Jesus não foi duro com as pessoas, Jesus, ele amava as pessoas, ele não tolerava o pecado, mas ele amava as pessoas. O que Jesus falava era, olha, você vai, não faça mais, não peques mais, não peques mais. Jesus não foi leviano, e eu não quero ser leviano, falaram o seguinte, não importa, separa e acabou, você está discutindo demais. Não, Jesus estabeleceu o princípio de que o casamento é sagrado, e lute por ele, se humilhe, peça perdão, acerte as coisas, busque o conserto, mas tem momentos que não tem mais o que fazer, por causa da dureza do coração de alguém, não vai dar certo. Você tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não dá certo. É melhor um mal menor do que um mal maior. É melhor você se divorciar do que você jogar a tua esposa do 15º andar de um prédio, meu querido. É melhor você fazer isso do que você picar o teu marido e dar uma facada no coração dele enquanto ele dorme, porque você não aguenta mais ser humilhado e ser ofendido e ser espancada. Peça carta de divórcio urgente. Não quero ser leviano, mas eu não quero que aconteça um mal maior. Era este o princípio da Bíblia. Deus odeia o divórcio, Deus não quer o divórcio, esse não era o plano de Deus. Mas Deus falou, eu me divorciei de vocês, eu dei carta de divórcio para Israel. Olha só, eu vejo que isso é um caminho muito estreito. Eu vejo o seguinte, que Deus não dá a ninguém o direito de julgar a outra pessoa, porque você não sabe o que acontece dentro daquela casa, só os dois sabem o que acontece lá dentro. Você está me ouvindo, meu amado? É fácil julgar. Há um tempo atrás, um pastor muito famoso, conhecido, quase toda a igreja do Brasil conhecia, ele largou sua esposa, se casou com outra mulher. Nas redes sociais, o mundo caiu na cabeça dele, todo mundo desceu a lenha nele. Se ele errou, isso é um problema dele. Ele pegou e me ligou. Depois de uns meses ele me ligou. Falou para mim, Edson, queria perguntar uma coisa para você. Você está chateado comigo pelo que aconteceu? Eu falei, não, de jeito nenhum. Quem sou eu para estar chateado com você? Falei para ele no telefone. Eu não moro com vocês, eu não sei como vocês vivem. Eu não sei se a tua esposa te esgana de madrugada. Eu não sei se ela puxa o teu cabelo, te dá tapa na cara e te cospe em você. Eu não conheço a tua vida, eu não sei.
Isso é uma coisa entre você e Deus, e não entre eu. Eu continuo teu amigo. Eu te encontrar em qualquer lugar, vou te abraçar do mesmo jeito, vou te amar do mesmo jeito. Isso não muda. Ou você acha que Deus te ama só quando você faz o que é certo? Hã? Quando você erra, Deus deixa de te amar? Não. Deus quer que a gente haja assim também. Eu posso até desaprovar a atitude de alguém, mas isso não deve mudar o meu amor, e eu não tenho que ir lá para a internet e descer o pau nele, porque eu estou fazendo o que os judeus fizeram. E o que Jesus falou: quem de vocês não tem pecado, vai lá, tira a pedra no outro. Não é da tua conta, meu amado. Cada um cuida da sua vida, e está bom demais, é muita coisa para a gente cuidar. Ou não é verdade? Deixa ele lá, você não sabe o que aconteceu em cada casa. Você não sabe o que se passa no quarto. Você não sabe o que o marido sofre, o que a mulher sofre. Você não sabe de nada. Então a melhor coisa que eu aprendi nos meus 40 anos de pastor é: eu não posso julgar a vida do outro. Deixa lá, deixa ele com Deus se acertarem lá. Não é da tua conta, você cuida da tua vida, que está bom demais. Eu não quero ofender ninguém não, mas é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Deixa eu correr aqui, quinto lugar, que eu tenho 7 pontos. Quando o divórcio não é permitido, o novo casamento se torna em adultério. É verdade, quando o divórcio não é permitido, você separou por qualquer motivo. Talvez você esteja em adultério. Talvez você esteja vivendo em adultério. Quando o divórcio não é permitido, você está em adultério. Agora, 6º lugar. Quando o divórcio é permitido, o novo casamento também é permitido. Quando o divórcio é permitido, o novo casamento também é permitido. Na verdade, olha só, aqui em Marcos fala no versículo 11, e Jesus lhes diz: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, Marcos poderia ter colocado aqui: quem repudiar a sua mulher por qualquer motivo e casar com outra, comete adultério contra aquela. Sim, poderia colocar isso. E isso era o assunto. A pergunta foi esta: eu posso me separar por qualquer motivo? Posso me separar por qualquer motivo? Não, não pode se separar por qualquer motivo. Agora, se você teve motivos para separação, você também pode se casar com outra pessoa. Se você se divorciou e você se casou com outra pessoa, você pode se casar se os motivos foram permitidos. E 7º lugar, que é o que eu quero falar com você. Olha só. Pastor, enfim, eu tentei manter meu casamento, eu tentei ficar casado, eu tentei de todas as formas, eu tentei reconciliação, eu pedi perdão, eu tentei consertar, mas não teve jeito. A minha esposa, o meu marido não quer mais. Tá? Cheguei à conclusão de que, mesmo que queira, porque às vezes até eles falam que querem da boca para fora, mas na atitude não querem. Porque precisa se humilhar, precisa pedir perdão, precisa corrigir os erros. Pastor, eu casei de novo. Eu estou em adultério. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Eu devo me separar e voltar com a primeira? Não. Você casou, está casado. Você não vai se separar de novo. Já errou uma vez, não erre a segunda. O que você deve fazer? Queridos, o divórcio não é um pecado imperdoável. Nem o adultério é pecado imperdoável. Pecado imperdoável que Jesus falou é quando rejeitam a Cristo como Senhor. Isso não tem perdão. Quando uma pessoa, se você casou de novo, você errou, pastor, o que Deus quer é que você reconheça o teu erro. Você reconheça que o plano original de Deus era você casar-se e ficar casado o resto da vida. Não deu por alguma razão. Não deu por enfim, a dureza do coração de alguém. Moisés foi lá e permitiu, para que não acabasse em morte, Moisés foi lá e permitiu, dê carta de divórcio, e cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua vida. Ela casa com outro, só que você não vai casar com ela de novo. Foi o que Moisés fala em Deuteronômio 24. Você decidiu, certo? Você decidiu, mandou ela embora, ela foi e casou com outro. Você foi e casou com outra. Agora, ela ficou sozinha lá, você não separa da outra para casar com ela.
fica com quem você está. O que você deve fazer? Você errou? Peça perdão a Deus. Reconheça o teu erro. Senhor, eu reconheço realmente que o plano original do Senhor é um casamento para o resto da vida, mas por alguma razão não deu certo, eu errei, ela errou, os dois erramos, eu era maturo, eu tomei decisões erradas na vida, eu pequei, eu errei. Senhor, me perdoa. E Deus, que é misericordioso, Ele perdoa você, assim como perdoa a mim, assim como perdoa a todos nós, meu amado, que nenhum de nós era digno de receber o perdão de Deus. E vai viver a vida. Você não vai errar de novo. Ah, não, agora eu vou largar minha esposa para ficar sozinho. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes você não vai conseguir ficar sozinho, porque Deus falou que não é bom que o homem fique só. Deus colocou dentro do ser humano o desejo de ter um companheiro. Você não vai conseguir ficar sozinho, a menos que você seja um eunuco. Como Jesus fala lá em Mateus 19. Tem gente que tem o dom para isso daí. A grande maioria não tem este dom. Vai se casar com alguém. Se você se casa, não se divorcie de novo. Lute, aprenda, que a Bíblia diz, aprenda sobre casamento, aprenda como agradar a tua esposa, aprenda como agradar o seu marido, aprenda a ser um marido conforme o coração de Deus. Se errou uma vez, não erre a segunda, aprenda a ser uma mulher como Deus quer que você seja. Se errou uma vez, não erre a segunda, não erre a terceira, meu amado, porque cada vez que você erra, traz dor, traz sofrimento para a sua vida, meu querido, e isto Deus não quer para você. É isto. O que Jesus ele está ensinando é a importância do casamento, de que o casamento é santo, de que o casamento é sagrado. Agora é fácil, eu que sou casado há 38 anos, praticamente, com a minha esposa, e no meu coração, no coração dela, nós pensamos em ficar juntos até que a morte nos separe. É fácil olhar para o outro, que teve lá, sei lá, o problema, sei lá o que aconteceu na vida dele, e apontar o dedo para ele, me achar mais espiritual, porque isto era o que os fariseus faziam. Senhor, graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu não sou adúltero como aqueles lá. E o outro estava lá no fundo e batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. E Jesus falou: eu digo para você que aquele foi para casa justificado, e esse aqui foi para casa condenado. Você está me ouvindo, meu amado? Que Jesus quer ensinar lições sérias para os seus discípulos. Porque hoje todo mundo, só para eu terminar, todo mundo hoje quer dar uma de santarrão e aponta o dedo para todo mundo na internet. E julga todo mundo na internet, nem sabe, você não está no sapato daquela pessoa, você não conhece a vida dela, você não sabe as dores dela, você não sabe o que acontece na casa dela, você não sabe nada sobre ela, e você vai lá na internet e desce a lenha. Deus não colocou você para julgar a vida dos outros. Cuida do teu nariz, que já dá muito trabalho. É isso que nós precisamos aprender. Jesus, ele está falando sobre a importância, ele não caiu na conversa dos fariseus. Os fariseus queriam que Jesus arrasasse o povo. Ali no meio daquela multidão havia um monte de gente como hoje, separado, divorciado. Eles queriam que Jesus falasse lá: não, ó, você que se divorciou, você caiu no inferno já, larga dessa mulher aí. E criaria uma revolta, e quem sabe chegasse aos ouvidos de Herodes, e Herodes fosse lá e decapitasse Jesus também. Mas Jesus simplesmente falou: o que Moisés falou? Ele deixou, mas sabe por que ele deixou? Por causa da dureza do coração de vocês, porque esse não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é o casamento, o plano original de Deus é que o homem não esteja só, o plano original de Deus é que você viva feliz com a tua esposa. Não deu certo, fazer o quê? Por causa da dureza do coração das pessoas, de alguém. Conselho do pastor para você. Paulo, ele fala lá em Coríntios, fala: olha, quem fala é o Senhor, agora sou eu que falo. Eu não sei se sou eu ou o Senhor, mas pelo menos o Edson fala. Você casou? Fique casado. Lute pelo teu casamento. Se for preciso, perdoa. Luta.
Não, vocês estão vivendo no inferno, procure aconselhamento, procure ajuda de outros pastores, procure ajuda de irmãos, lute, tenta ver quais são as deficiências, tenta consertar as coisas. Este é o melhor de Deus para a sua vida, ponto. Você já tentou e não dá certo. Tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o comportamento da outra pessoa não muda, continua te humilhando, continua cuspindo no seu rosto, continua avançando em você, seja homem ou seja mulher, porque mulher também avança em homem. Eu já conheci um monte de homem que apanha em casa, é verdade, da sua esposa, de mulher que dá tapa na cara do marido, já vi vários. Você vai ver desse jeito? Se não tem mudança, se você tenta, esse é o plano de Deus, eu vou tentar. Só que chega um ponto que é um limite, não dá mais para tentar. Tem que seguir minha vida. Então, querido, siga a tua vida. Se você errou, você se divorciou, casou-se novamente, quer viver a sua vida, porque vai casar. Você teve motivos, você se divorciou, a lei permitiu isso daí, então você se case. Mas não erre mais. É o que Jesus falou para a mulher prostituta, você vai, não peques mais, acerte as coisas, aprenda. Peça perdão a Deus, o Deus que perdoa todas as coisas, perdoa a mim, perdoa você, perdoa a Paulo, perdoa Moisés que matou o egípcio, perdoou a Davi que adulterou lá com Batseba e mandou matar o marido dela, perdoou os profetas, perdoa cada um de nós, porque você errou várias vezes na sua vida e você está aqui apenas pela graça e misericórdia de Deus sobre você. Então deixe que Deus perdoe a outra pessoa também, meu amado. Não pegue em pedras para massacrar a vida dela. Ele caiu, ajude-o a levantar, ajude-o a caminhar com Deus e não o condene. Não é a tua função condenar, é o diabo que faz. Você aprenda a abraçar, a corrigir em amor e a procurar levantar e ajudar as pessoas, que é este o coração que Deus quer que você tenha. E Ele vai falar depois que a gente tem que ter um coração como de uma criança. Amém? Pai querido, nós te agradecemos pelo ensino da Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por ouvir a Tua voz, te agradecemos porque o Senhor é um Deus de graça e misericórdia, ó Deus, e nos alcançou, Senhor, e nos amou-nos quando nós éramos ainda pecadores, Senhor, quando nós te ofendemos, te rejeitamos, o Senhor nos amou, e o Senhor quis a nossa felicidade, Senhor. Que haja cura do Senhor para os casamentos nesse lugar, que haja cura do Senhor para quem por algum motivo se separou, que haja cura para o seu coração, que haja restauração. O Senhor, ó Deus, dá nova oportunidade, de novas chances. Ó Deus, e nós cremos no Senhor com todo o nosso coração. Vamos ficar em pé, meus amados. Eu quero orar por você, por estas duas situações. Quero orar por você que está casado, mas que está passando por uma tempestade no seu casamento. Quero orar por você, meu amado. Tenha fé que Deus vai consertar as coisas. Creia, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que muda as circunstâncias. Coloque o teu casamento, você que está em casa, se você puder dar a mão para a tua esposa, para o teu marido, dê a mão para ele e ore com ele, ore com ele. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso casamento, cura as feridas, tira, Senhor, as mágoas, Senhor, tira as coisas que entrou nos nossos corações durante os anos e cura o nosso lar. Ou talvez você esteja divorciado, esteja separado. Querido, Deus não quer que você viva debaixo de culpa. A culpa é do diabo, a culpa não é de Deus. Deus não quer que você perca as esperanças, pense, eu vou me matar porque não deu certo o meu casamento. Sabe, peça perdão ao Senhor. Senhor, olha, eu tentei, ou eu não tentei, e eu fui o causador e casei com outra pessoa. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu agora estou casado, eu não quero cometer os mesmos erros, eu quero ir, não errar mais. Eu quero fazer para essa minha segunda esposa, eu quero ser o melhor marido do mundo, eu quero ser um homem de Deus na vida dela. Peça ajuda do Senhor, meu amado, e creia que Deus vai ajudar você. Deus quer ajudar você a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ter um lar feliz, é isso que Deus quer. Vai, não peques mais, vai, não erres mais. Você se divorciou, está aí sozinho, ore a Deus. Senhor, me lembro eu e minha esposa uma vez, fomos fazer uma visita para um rapaz,
e oramos na casa dele. Ele falou: pastor, eu tenho uma função alta, eu tenho chance de moças, mulheres querem sair comigo, querem dormir comigo. Pastor, eu tenho sido fiel a Deus. Eu me separei, eu tenho sido fiel a Deus. Nós oramos ajoelhados na casa dele, oramos com ele, eu e minha esposa, nós oramos com ele. Minha esposa falou: querido, Deus vai te abençoar, vai te dar uma esposa maravilhosa. E realmente depois ele conheceu uma moça maravilhosa, se casaram, vivem felizes. Deus é um Deus de novas oportunidades. Você acredita nisso? Deus já te deu uma segunda chance em alguma área da sua vida? Sim, eu acredito que Deus é um Deus de segundas chances, de terceiras chances em nossa vida. A gente às vezes vai ficando com marcas no caminho que trazem dores, mas Deus é um Deus que cura as feridas. Deus é um Deus que enxuga as lágrimas. Deus é um Deus que nos dá nova chance para a gente ser feliz e servi-lo e falar e terminar na nossa vida como Josué terminou, falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa queremos ser fiéis ao Senhor. Sabe, querido, procure uma moça crente que ama a Deus, procure um rapaz crente que ame a Deus e faça do seu lar um lugar de adoração ao Senhor. E o Senhor vai abençoar o teu casamento, o Senhor vai abençoar a tua vida, porque Ele é um Deus de perdão, de restauração, de restituição. Ele fez comigo, Ele fez com a maior parte dos irmãos que estão aqui, Ele vai fazer com você também. Amém? Eu creio nisso. Pai, abençoa, Senhor, estas vidas. Pai, abençoa este meu irmão, minha irmã que está separado, divorciado. O Senhor é um Deus que cura o seu coração, dá esperança a ele, dá esperança a ela. Traga a tua bênção para a sua vida. Abençoa, Senhor, este lar, este casamento. Traga cura para esta casa. O Senhor é um Deus de graça, de perdão, de misericórdia, de restauração. Eu peço que o Senhor restaure estas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Vamos cantar, queridos.